jogo hoje foi decidido pela arbitragem. Horrível. Ele envergonhou a arbitragem do futebol brasileiro. Não se pode admitir num clássico decisivo como Flamengo e Palmeiras erros grosseiros de arbitragem definirem o resultado. Que há 2, 3 rodadas atrás, o VAR ia intervir em 3 lances. Nós ainda vamos ter muita emoção pela frente, mas que foi pênalti pro Palmeiras foi. Não criem crise onde não existe. Segue o líder, respira. Não dá. Esse negócio de arbitragem tá chato. Rapaziada, e a imprensa Brasil afora, a mídia esportiva está revoltada aí com a arbitragem brasileira. Desceram além aí nos árbitros, na arbitragem, na postura, após o jogo Flamengo e Palmeiras. Flamengo vence por 3-2 com muita polêmica. Vocês vão conferir as opiniões fortes, as opiniões quentes aqui dos comentaristas. Tem o Ulisses falando, o Benja, o Alex Miller lá da Gazeta Esportiva analisou os lances, pessoal. Enfim, vocês vão querer conferir o que os comentaristas falaram a respeito desse jogo aí, Flamengo e Palmeiras, principalmente a questão da arbitragem sendo protagonista de novo, né, pessoal? Enfim, confere o vídeo até o final que tá muito top, beleza? Então, sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. O jogo hoje foi decidido pela arbitragem. A arbitragem. O Flamengo, repito, não tem nada a ver com isso. Mas isso é ruim, tanto pro Flamengo, que teve a vantagem de uma arbitragem péssima do Wilton Pereira, horrível. Ele envergonhou a arbitragem do futebol brasileiro, com o Caio Max Augusto no VAR, que envergonhou. Vocês envergonharam a arbitragem do futebol brasileiro. Uma vergonha o que vocês fizeram hoje no Maracanã. Uma vergonha, nível baixíssimo o que vocês fizeram hoje. E eu vou mostrar os lances para vocês aqui e vocês falam se foi ou não. O Flamengo é grande, o Flamengo tem um super time, mas não precisa disso que aconteceu. Como o Palmeiras também já foi ajudado pela arbitragem, com erros de arbitragem. Aqui ninguém está protegendo ninguém. É que o ruim pro futebol brasileiro isso. As pessoas têm que entender que é ruim pro futebol brasileiro isso. E o Wilton Pereira Sampaio, uma vergonha, com o senhor Caio Max Augusto no VAR, outra vergonha. E os bandeiras também, viu? Que não participaram, não fizeram nada do jogo. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Esse primeiro lance aí do jogo. Olha o Jorginho, o que faz no Gomes na hora que ele vai cabecear pro gol. Pelas costas. Tá aí o empurrão pra você. Você tá vendo aí, ó. Com as duas mãos nas costas. Tava 0-0. Pênalti. Certo? Porque isso vai acontecer também com o Flamengo. Se não marcar, é pênalti. Com qualquer clube, é pênalti. Pênalti é pênalti. Viu, seu Wilton Pereira Sampaio? Viu, o senhor Caio Max Augusto? Vocês são a vergonha do futebol brasileiro. Vocês estão estragando, a arbitragem estragando o futebol brasileiro e tem que se fazer alguma coisa. Não pode ficar nisso aí. Entendeu? Outro lance, que originou um pênalti em cima do Pedro, cometido pelo Fux. O Fux até fez o pênalti, sim. Mas antes do lance, teve uma falta em cima do Tigrinho. Tá aí a falta pra você, do Vitor Roque. Depois do lance, teve uma segunda falta do Pedro, que com as duas mãos empurra o zagueiro Fux do Palmeiras. Tá aí pra você ver. Olha aí. De novo, olha de novo. A falta no Tigrinho lá atrás, que já foi, o árbitro mandou seguir. E depois empurrado o Fux com as duas mãos e o Pedro faz o gol. Então, esse lance foi um outro lance vexatório para a arbitragem do futebol brasileiro. Vexatório o tal do senhor Wilton Pereira Sampaio, que ele foi para a Copa do Mundo. Eu tô indo para minha 9ª Copa do Mundo, seu Wilton. 9ª Copa do Mundo. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. O senhor foi temeroso na Copa do Mundo, uma vergonha. Só pegou joguinho. E quando pegou um jogo bom, todas as seleções reclamaram do senhor. O senhor é péssimo árbitro. O senhor é fraco como árbitro de futebol. Entendeu? O senhor é uma vergonha. E o senhor Caio Max Augusto também, no VAR do jogo. Então aqui, como árbitro, péssimo, ruim, já decidiu o campeonato, já fez um monte de coisa errada. Entendeu? Agora, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Flamengo é muito forte. O Palmeiras também é muito forte e a briga vai até o fim pelo título. O Palmeiras continua líder, mas o Flamengo tem o mesmo número de pontos. Só que o Palmeiras tem uma vitória a mais que o Flamengo, que dá a liderança ao time do Palmeiras no campeonato. Você já viu os gols aí, mas são lances que nos deixaram aqui preocupadíssimos, numa postura horrível, fraquíssima da arbitragem.
que teve influência direto no placar de Flamengo 3, 2 para o Palmeiras. Sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche no Brasil, e fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. Flamengo não tem culpa nenhuma, nem Palmeiras nada. É a arbitragem que é uma vergonha no futebol brasileiro. Eu tenho poucas dúvidas que há 2, 3 rodadas atrás o VAR ia intervir em 3 lances. No pênalti que o Palmeiras reclama, do Jorginho empurrando o Gustavo Gomes. Na falta, pra mim, que acontece... Pra mim foi pênalti também, tá? Na falta que acontece em cima do Vitor Roque e a falta do Pedro em cima do Fux. Então, assim, é um jogo que a vitória é espetacular. Pro campeonato é ótimo. Mas eu não tenho nenhuma dúvida. Daqui a pouco o Abel vai chegar aí. Mas ele vai descascar pra cima da trás. Agora tem o seguinte. Alguém tem que perguntar pro Abel se ele viu o lance. Porque no clássico ele falou que não viu o lance. Eu quero saber se hoje ele viu os lances pra falar. Eu quero saber. Minha gente, jogão de bola lá no Maracanã, hein? Flamengo e Palmeiras são 2 timaços, não tem como não afirmar uma situação dessa, por isso que estão brigando aí pelas cabeças do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras continua na frente, mesmo número de pontos que o Flamengo, depois dessa derrota, e agora o critério de desempate é que está deixando o Palmeiras no primeiro lugar. Mas sem sombra de dúvida, esse jogo vai ser discutido a semana inteira, não pelo belo futebol apresentado pelas duas equipes, mas pelo erro da arbitragem. Mais um erro da arbitragem. Foi pênalti do Jorginho em cima do Gustavo Gomes, não tem o que reclamar. Mesma situação absurda que aconteceu no jogo Palmeiras e São Paulo, quando um pênalti a favor da equipe do São Paulo não foi marcado. Hoje não marcaram um pênalti a favor da equipe do Palmeiras. Enfim, a arbitragem brasileira parece que faz questão de arrumar problema. Esse é um árbitro de Copa do Mundo. Dentro de campo a gente tem que destacar alguns jogadores. O Arrascaeta e também o Pedro jogaram muita bola pelo lado do Flamengo, e o Gustavo Gomes pelo lado do Palmeiras, o capitão do Palmeiras. Está voando, né? À toa que ele está aí 8 anos praticamente na equipe do Palmeiras, joga muita bola, é o cara que realmente encarna a alma palmeirense da virada, de acreditar e ir até o final. Bom, restam 10 rodadas para o Campeonato Brasileiro, tá tudo em aberto. Nós ainda vamos ter muita emoção pela frente, mas que foi pênalti para o Palmeiras, foi. Antes de mais nada, calma, respira e segue o líder. A verdade é uma só. Primeira coisa, eu não vou nem perder tempo falando de arbitragem aqui, de verdade, porque é chover no molhado, uma hora a favor, outra hora contra. E o juiz, em 2 erros cruciais, foi determinante para o resultado da partida e ponto final. Agora, verdade também seja dita, o time do Flamengo não é bundão igual o time do São Paulo. Então seria mais difícil o Palmeiras correr atrás do prejuízo. Essa é a mais pura realidade. Para mim, um jogo muito ruim do nosso setor defensivo. Gomes muito mal, apesar do gol, com muita garra, com muita honra, mas foi mal na partida. Bruno Fux também. A estreia do Carlos Miguel, no meu entendimento, deixou muito a desejar também. E o Palmeiras também não teve eficiência lá na frente para poder empatar ou virar a partida. Resumo da ópera. Infelizmente, perdemos pro Flamengo no Maracanã. Não criem crise onde não existe. Segue o líder, respira, calma, tranquilidade. Vamos pra Libertadores e semana que vem voltar o foco no Campeonato Brasileiro, que tem trampo, tem jogo. Isso aqui é Palmeiras, nada pode tirar isso aqui da gente, beleza? Avante palestra, vambora. Gente, não dá. Esse negócio de arbitragem tá chato. Jogador reclama, torcida reclama, imprensa reclama. Pênalti no Gustavo Gomes, sinceramente, eu achei que foi. Agora, o Flamengo tem 2 caras muito decisivos, Arrascaeta e Pedro. O jogo foi muito igual. Palmeiras brigou, o Flamengo brigou, só que o Flamengo chutou 3 bolas no gol, foram 3 gols. É muito... O Pedro dentro da área não perdoa. O Arrascaeta é um jogador que desequilibra. E o Palmeiras tem um time muito forte. Chegou a fazer 3-2, poderia ter feito 3-3. Agora, o Piquerez tem que ter mais responsabilidade. Foi brigar com o árbitro e foi expulso depois do jogo. Gente, o próximo jogo do Palmeiras é o Cruzeiro. O próximo jogo do Flamengo é o Fortaleza. O Piquerez errou feio nessa, hein? De fato, foi um belo jogo no Maracanã. No começo ali, para ter um jogo truncado, tudo. Onde as grandes estrelas, né, das 2 equipes fizeram a diferença. O Pedro, como você falou, Pedro, foi para mim o melhor jogador em campo, né? Fazendo gol, dando assistência. O Arrascaeta também vivendo um grande momento, artilheiro do time na temporada, artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Pedro
vice-artilheiro do Flamengo na temporada, o Vitor Roque retomando um bom futebol, Chico Tigrinho fez uma boa partida também hoje, né? O Flamengo que perde Léo Ortiz saindo lesionado, mas entra o Danilo, né? Duas equipes que têm vários jogadores de qualidade de seleções, voltando de data FIFA, principalmente os jogadores do Palmeiras, do Flamengo ficou todo mundo aí, ninguém foi para a data FIFA, né? O Palmeiras que para ganhar tem que lutar, para ganhar do Palmeiras tem que ser aquilo, só um Flamengo mesmo que tem muita qualidade. Para mim o campeonato tá aí, a gente pegar ao longo de 1971 até agora, como foi mudado o Campeonato Nacional, só duas equipes ganharam 9 jogos seguidos, que foi o Corinthians a temporada passada e o Internacional, que também tem essa marca. Então, faltando 10 rodadas, se você falar assim, se o Palmeiras não perder nenhum jogo, em 10 jogos, o Flamengo também não perder, no final bate o Palmeiras pelo número de vitórias maior. Acho que essas duas equipes vão ter jogos difíceis. Tá todo mundo falando assim, o Palmeiras vai pegar o Cruzeiro na próxima rodada. Tem a data de Libertadores aí, pega o Cruzeiro em casa. E o Flamengo vai a Fortaleza pegar o Fortaleza que está na zona de rebaixamento. É jogo fácil? Não é. Aonde Flamengo e Palmeiras for jogar, principalmente numa reta dessa de final de campeonato, Fortaleza ainda acreditando que pode sair, estádio vai estar lotado, então para mim não tem isso de que as duas equipes aí vão ganhar 10 jogos seguidos. Se acontecer isso, o Palmeiras é campeão. Acho que vão ter tropeço, vão ter jogos duros ainda dentro da competição, né? O Flamengo vai ter jogo duro, o Palmeiras vai ter jogos duros também dentro da competição. Serviu para o Flamengo igualar o número de pontos, que seria muito importante. Por exemplo, um empate hoje, o Flamengo teria que torcer para alguém, para outras equipes. O Flamengo agora tem que ganhar seus jogos e torcer para pelo menos o Palmeiras empatar um jogo. O Campeonato Brasileiro está manchado. Não se pode admitir num clássico decisivo como Flamengo e Palmeiras erros grosseiros de arbitragem definirem o resultado. Dá a entender que existe um esquema muito claro para que o rubro-negro carioca seja campeão. Não é possível. Como pode? A culpa é da arbitragem. O Palmeiras foi roubado no Maracanã. Gente, vocês estão vendo como são as coisas? É sempre isso. E vai ser assim eternamente. O futebol vive de polêmicas. O futebol vive de detalhes em cada lance. E é evidente que erros de arbitragem vão acontecer em todos os jogos. O que eu quero dizer com isso? Nessa minha abertura aqui. Naquele clássico contra o São Paulo, só faltaram falar que o Palmeiras iria invadir a Venezuela para acabar com o Maduro, iria entrar lá na Ucrânia, na divisa com a Rússia, para terminar com a guerra, iria também fazer parte da ONU, da Unesco, da OTAN, que mais? Da Unicef e da Criança Esperança. Agora, gente, lances de arbitragem, de erros, até grosseiros, vão acontecer em todos os jogos e para todos os times. Essa narrativa que foi criada de que o campeonato está direcionado para o Palmeiras ser campeão, que tem coisa por trás, e que o árbitro está comprado, e que tem um esquema pronto. Gente, vocês não percebem que isso é bobagem? E que os árbitros são ruins mesmo? E que eles erram para todos os lados? E se a gente for ao pé da letra, o Wilton Sampaio, ele é complicado com o Palmeiras. Já são 8 jogos que o Palmeiras não ganha com ele no apito, sendo 6 derrotas e 2 empates. Então todos os 8 jogos o Palmeiras foi prejudicado por ele? Nem em todos, mas em alguns. Assim como ele também prejudicou o Flamengo, Corinthians e os outros árbitros também. Então não adianta. Se a gente pegar o jogo de hoje, as imagens estão aí. Só vai discordar quem quer brigar com elas, né? O pênalti do Jorginho em cima do Gomes foi absurdo, né? No primeiro momento do jogo, primeira chance de gol, 3 minutos do primeiro tempo, ficaria 1-0 o Palmeiras, o jogo poderia ter sido outro, assim como poderia ter sido outro quando o São Paulo não teve o pênalti lá contra o Palmeiras também. Então esse se acontece. O que não pode é criar-se uma narrativa dizendo que tudo que acontece é a favor de um clube só, e não é. E não é.
E se vocês tiverem boa vontade de analisar o lance que originou o terceiro gol do Flamengo, o pênalti, óbvio, aconteceu. E eu não estou falando do Fux ter sido empurrado pelo Pedro antes. Para mim ali não foi nada, trombada de jogo. Mas antes, na origem da jogada, que é a mesma jogada, o Vitor Roque, ele foi assim, ele era um cavalo e o jogador do Flamengo era o jockey, subindo, abraçando e dando uma gravata, era uma mistura de clube hípico com o octógono do MMA. E o VAR não recomendou a revisão, mas a falta foi clara, vocês vão ver nas imagens aí. Ah, então por isso que o Flamengo ganhou? Talvez, claro, tenham sido lances fundamentais para o resultado da partida, mas não dá para ficar só falando que foi culpa da arbitragem. O Palmeiras também não fez sua parte. Segundo tempo, o Palmeiras criou o quê? Sabendo que já estava 3-1 para o Flamengo. Uma bola na trave sem querer do Vitor Roque, uma cabeçada do Flaco fraquinha na mão do goleiro e um chute do Felipe Anderson para fora. Além do gol, claro, mas aí o jogo já estava resolvido. Então, gente, esse negócio de arbitragem, além de encher o saco, porque é sempre a mesma coisa, a essência desse vídeo, é apenas falar que não existe nada direcionado para nenhum clube. Os árbitros são ruins, erram, o VAR é pior ainda, porque tem a chance de corrigir o erro. O Caio Max dessa vez não corrigiu nenhum dos dois erros, né? E segue o jogo. Na próxima partida, o Palmeiras vai ser beneficiado outra vez, o Flamengo vai ser prejudicado, o Cruzeiro, o São Paulo, o Corinthians, enfim. Acontece, gente. É para todo mundo. É para todo mundo. Rapaziada, vergonhoso o que a arbitragem fez nesse jogo super decisivo, né, entre Flamengo e Palmeiras. É impressionante como a arbitragem brasileira parece, cara, sinceramente, tem hora que a gente para pra pensar e não tem solução, cara. A arbitragem brasileira consegue ser pior a cada rodada, a cada jogo, sempre uma polêmica diferente, sempre um lance bizarro diferente. Não tem explicação para essa arbitragem brasileira, né? Tem que profissionalizar esses árbitros o mais rápido possível, né? Porque tá ficando inviável, realmente tá prejudicando muito o cenário do futebol no Brasil, né, pessoal? E enfim, o Anderson Barros, pessoal, diretor do Palmeiras, foi direto e reto e deu aí no meio do Felipe Luiz, técnico do Flamengo, o José Boto também, diretor lá do Flamengo. Enfim, ele não poupou palavras, vocês vão conferir aqui, ó, trazendo para vocês o que postou, essa informação do Danilo Lavieri, beleza? E publicada aqui no X pelo Planeta do Futebol, o perfil Planeta do Futebol aqui no X publicou essa fala aí do Anderson Barros descendo a lenha para cima aí do Felipe Luiz, do Boto, beleza? Enfim, olha só, agora Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, sobe o tom em nota oficial contra Felipe Luiz e José Boto do Flamengo. Abre aspas, pessoal. Diferentemente de alguns clubes que justificam seus insucessos culpando terceiros, não vamos responsabilizar a arbitragem pelo resultado de hoje. É inaceitável que Felipe Luiz e José Boto sigam fazendo acusações contra o Palmeiras, ainda mais depois de um jogo com erros de arbitragem que favoreceram o Flamengo. Pelo bem do futebol brasileiro, essa pressão precisa acabar. Então tá aí a fala do Anderson Barros, foi direto e reto, deu no meio aí do Felipe Luiz e do Boto, né? O Felipe Luiz e o José Boto, né, querendo falar alguma coisa ainda, cara, depois do que aconteceu, de tudo que aconteceu no jogo, querer falar alguma coisa ainda é brincadeira, né? Ficou bastante evidente que o Flamengo foi favorecido, sim, nesse jogo, não tem o que dizer, né, pessoal? Enfim, mas como vocês viram aí alguns comentaristas falando durante o vídeo também, pessoal, não deixa de ser verdade. Uma hora é contra, outra hora é a favor, e fato é que a arbitragem que é um lixo total mesmo, não tem o que falar, né, pessoal? Mas enfim, qual que é a sua opinião aí a respeito dessa fala do Anderson Barros, a respeito aí da opinião dos comentaristas ao longo do vídeo aí? Você concorda, discorda de alguém? Qual que é a sua análise, a sua opinião sobre o jogo aí, Flamengo e Palmeiras, sobre essa arbitragem ridícula? Deixa aqui
a sua opinião no campo dos comentários, beleza? Sua opinião é muito bem-vinda aqui, bora debater nos comentários, beleza, pessoal? Se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like pra fortalecer, seu like é importante, ajuda muito o canal, então dá essa moral aí, beleza? Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações também para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todos os dias. Belezinha, pessoal? Bom, então é isso aí, agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, é o Porco, é nóis, fui!